Olá, meus irmãos. Estamos novamente aqui na Gorgs TV para dar sequência à série de entrevistas sobre os projetos para o futuro do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Hoje está aqui presente o presidente da Assembleia Legislativa Maçônica do Gorgs, irmão Marcos Vinícius Bortolotto, 42 anos de idade, natural de Veranópolis, ele que é físico, diretor da FIMED, Física Médica. Esposo da nossa cunhada, Cristiane, pai da Giovana, ele iniciou em 2002 na loja Estrela do Pampa, no Rito Brasileiro, aliás, Rito do qual foi delegado adjunto no Rio Grande do Sul do Supremo Conclave Autônomo de Cataguases, Minas Gerais, é deputado da Assembleia desde 2016. Muito prazer, muito obrigado por estar aqui presente, meu irmão Marcos Vinícius Bortolotto. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, espectadores dessa Gorgs TV. É um grande prazer estar hoje aqui falando um pouco da nossa Assembleia Legislativa Maçônica, para que nós possamos, de uma forma um pouco mais clara, mais objetiva, falar um pouco dos nossos trabalhos e o desempenho da Assembleia, a importância dela dentro da nossa estrutura do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Então, começamos por isso, exatamente, meu irmão. Aqueles irmãos que não conhecem, embora seja aberto a todo maçom do grau 3, que participe das reuniões da Assembleia Legislativa Maçônica, muitos irmãos ainda não sabem exatamente quais são as funções da PALM e qual a sua real importância, a importância dessa distribuição de poder, tripartite, legislativo, executivo e judiciário. Então pode nos falar um pouco no que tange ao legislativo, a importância de uma Assembleia Legislativa, a importância do poder legislativo para o Grande Oriente. Perfeito, perfeito. De acordo com o nosso... Vou falar um pouco da origem, Eu acho que é importante nós falarmos um pouco do nosso Estatuto Social. Lá no nosso artigo 5º do Estatuto Social, ele divide o nosso Grande Oriente do Rio Grande do Sul em 3 poderes, Como bem falado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E a PALM, que é o poder legislativo, ele tem a função de deliberar, então ele é um conselho deliberativo, é um órgão deliberativo e também um órgão fiscalizador da nossa potência. Então isso foi definido desta maneira, principalmente para dar para todas as lojas que compõem, então cada loja do Grande Oriente do Rio Grande do Sul tem o seu representante, o irmão mestre maçom, que é o deputado da loja e que mensalmente ele então vem todo dia 5 à nossa Assembleia para que a gente delibere projetos e assuntos importantes para o nosso Grande Oriente do Rio Grande do Sul e que também possa fiscalizar todo o trabalho que está sendo desempenhado na nossa potência. Meu irmão, existe hoje um conselho que, junto à COMAB, a Confederação Maçônica do Brasil, de presidentes das assembleias. E algumas informações que circulam falam de um número de praticamente metade das potências maçônicas que não tem Assembleia Legislativa. Eu gostaria que o irmão nos trouxesse esses números, se é realidade, se realmente essas informações são verídicas. Metade dos Grandes Orientes não tem Assembleia, qual seria esse motivo? Perfeito, perfeito. Uma ótima pergunta. Isso até gerava grandes dúvidas até dentro da nossa potência, dentro do nosso Gorgs, porque nós sabemos que o Grande Oriente do Rio Grande do Sul é a maior potência da COMAB. Reúne em volta de 9.200 irmãos. Claro, isso média. Distribuídos, obviamente, em 254, 256 lojas maçônicas. A COMAB, que é a confederação que agrega, que congrega os Grandes Orientes estaduais, são em 22 Grandes Orientes. O somatório de irmãos está em média também em 42 mil. Então a COMAB hoje, embaixo do guarda-chuva da COMAB, estão 42 mil irmãos, distribuídas em média em 1.500 lojas. Isso é um dado extremamente importante que foi discutido no nosso último congresso no Conselho de Presidentes da Assembleia, na cidade de Sorocaba. Do qual o irmão é secretário, inclusive. Do qual eu sou o secretário desse conselho
dos presidentes das Assembleias Legislativas da Comab. Bom, 55% dos grandes orientes confederados, então da Comab, possuem Assembleias Legislativas maçônicas, 55%. E 88% dos irmãos que compõem a Comab, então 88% desses 42 mil irmãos, estão em grandes orientes que possuem Assembleia Legislativa Maçônica. Então a gente percebe que os grandes orientes do confederados é o que detém uma maior quantidade de irmãos e por isso uma estrutura capaz de sustentar um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. Essas potências que não têm assembleia, então, seriam potências com menor número de obreiros, é isso? Isso, potências que têm 315 irmãos, 20 lojas, 400 irmãos. O maior grande oriente que não tem assembleia é o GOSC, o Grande Oriente de Santa Catarina. Este tem em volta de 3.500 irmãos, que então está no grupo dos grandes orientes que não possuem assembleia. Depois do GOSC vem os outros grandes orientes que têm 300 irmãos, 400, 600 irmãos, distribuídos em 30, 40, 50 lojas. Trazendo para a nossa realidade essa questão da assembleia, até para que os irmãos tenham uma exata noção assim, da importância da existência, né, da Assembleia Legislativa, desse poder legislativo. Hoje, tem pelo menos 4 comissões tratando de assuntos importantes para o futuro do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. O irmão nos colocava isso, né? Eu gostaria de, dentro do tempo, se possível, nós falarmos rapidamente de algumas. Por exemplo, a Assembleia colaborou com o Grande Oriente, com o Executivo do Grande Oriente, para a criação de uma comissão que vai analisar o novo estatuto do GORGS. A Assembleia criou, hoje já existe, né? O irmão nos colocou, uma comissão que vai revisar a forma como são assinados os tratados com outras potências. Isso. Eu gostaria que o irmão falasse um pouquinho disso também. Tá. E essas outras sugestões, né, que a Assembleia tem feito de projetos, como códigos, novo código administrativo, enfim. Se o irmão puder falar um pouco sobre isso. Perfeito. Bom, começando então em relação à comissão mista, junto com o Executivo, com o Poder Executivo, nós então, sobre a responsabilidade da Assembleia Legislativa, nós escolhemos os componentes da comissão mista para a elaboração da alteração do Estatuto Social. Não seria um novo Estatuto Social, mas sim uma alteração, uma elaboração da alteração do atual Estatuto Social que está registrado. Essa comissão, ela foi escolhida pela PALME, então foi aberto um edital, o Poder Executivo abriu um edital para que as lojas pudessem, em tempo hábil, indicar irmãos com habilidades e competências na área jurídica, na construção do estatuto, ou da alteração, da elaboração, enfim, para que essa comissão pudesse olhar para este nosso documento principal, para a nossa lei maior, que é o Estatuto, e dali então alterar de acordo com as nossas necessidades. A nossa primeira reunião, a nossa reunião zero, que nós chamamos, foi dada no dia 28 de outubro, onde foi apresentado todos os membros desta comissão, onde estavam presentes o nosso soberano grão-mestre, irmão Celito, eu então como presidente da PALME e o nosso orador Fábio Lara, também da PALME. A comissão então a partir daí escolheu a sua diretoria para que através dessa escolha pudesse iniciar os seus trabalhos e que pudesse então aí conduzir de acordo com o edital que foi aberto. Então isso foi um ponto fundamental e marco importantíssimo tanto para o poder executivo, legislativo, judiciário e principalmente para a nossa comunidade maçônica, que já era um anseio, né, há muito tempo nessa necessidade de alteração do nosso Estatuto Social. E a outra, que é a comissão dos tratados. Perfeito. Acho que tem um pouco mais, não é só tratado. Eu resumi um pouco aqui. Isso. O que se percebeu no tempo? Que no nosso Código Administrativo, a pasta do Ministério de Relações Exteriores
ficava um pouco, está um pouco frágil, desculpa. A nossa legislação, ela não abrange todo o trabalho e todos os objetivos do Ministério de Relações Exteriores. O irmão Cássio, que é o atual ministro, ele percebendo isso, ele então em conversa com a Palme, nós decidimos junto a necessidade de nós alterarmos este código administrativo para que toda a nossa legislação pudesse abranger as reais necessidades e objetivos dessa pasta. Para que todos os irmãos pudessem entender o que é um garante de amizade, mas não só na sua definição propriamente dita, mas a sua operacionalidade, na sua operação, no dia a dia, que é fundamental. Nos tratados propriamente dito de reconhecimento, no passaporte maçônico, por exemplo, né, em que momento isso é apresentado, de que maneira os procedimentos, a régua de procedimento deve ser implementado no dia a dia, para que a própria comunidade maçônica possa entender quando a gente está frente apenas a uma assinatura, a alguma renovação ou um reconhecimento real que viesse a nos gerar uma necessidade financeira e que houvesse, por exemplo, a necessidade de ter uma sustentabilidade financeira para manter esse reconhecimento. Para nós como Palme, que muitas vezes criávamos um certo nível de tensionamento com o executivo, nós acreditávamos que todo o tratado ele deveria gerava algum tipo de custo, ou até, por exemplo, qual o benefício daquele tratado? Será que aquele tratado ele já existia ou era só uma renovação? Né? Então, na verdade, o nosso Código Administrativo nunca deixou muito bem claro e aberto essa questão dos tratados. E com a habilidade e com a competência do irmão Cássio, e aqui a gente deve registrar que o ministro tem uma capacidade e uma habilidade muito grande que nos deixa numa tranquilidade também ao ponto de a gente criar essa mudança no Código Administrativo na pasta que relaciona, né, o Ministério das Relações Exteriores, porque a gente vê nesse sentido do trabalho dele e com o trabalho da Palme, que tem como fator a legislar a condução de um processo mais adequado, mais tranquilo, mais transparente e que faça com que a comunidade maçônica entenda, né, na sua essência a necessidade e a importância de um tratado, seja ele de reconhecimento ou um garante de amizade. Então, dentro dessa importância desse trabalho da Assembleia, então, só aqui nessas duas comissões a gente já está falando de situações que vão mudar bastante, podem mudar bastante ali adiante a estrutura do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, sim, fora as outras comissões que ainda estão em fases embrionárias. Então, a gente ainda vai ter muito tempo para conversar. Finalizando então, meu irmão, sim, agradecendo já a participação nesta primeira vez aqui na Gorgs TV. Teremos ainda muitas outras oportunidades para conversar mais a miúde sobre todos esses procedimentos. Só na sua mensagem final, uma lembrança, né? O Congresso das Assembleias, né, da Comab vem aí em fevereiro aqui em Porto Alegre. Perfeito, então já o irmão pode fazer esse chamamento aí na sua mensagem final. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Perfeito, Rodrigo. Bem lembrado, no dia 15 de fevereiro de 2020, nós estaremos recebendo todos os presidentes dos conselhos, todos os presidentes das Assembleias Legislativas Maçônicas dos Grandes Orientes Confederados, então da Comab. Ficou sobre a nossa responsabilidade este 7º Congresso da CEPALME, onde nós já temos palestrantes confirmados, 5 já grão-mestres também confirmados, que vão fazer parte do grupo técnico deste congresso. Então, para nós é com grande alegria, nosso soberano grão-mestre irmão Celito, ele abriu as portas do Grande Oriente para que realmente nós pudéssemos receber com todo o carinho que os presidentes, os grão-mestres e os grãos-mestres merecem. Então é de muita alegria nossa estarmos responsáveis por esse 7º Congresso do Conselho dos Presidentes das Assembleias Legislativas Maçônicas. E por fim, eu gostaria de agradecer ao Rodrigo pela nossa oportunidade, pela Rádio Gorgs e pela TV Gorgs,
né, essa oportunidade que a gente tem de trazer um pouco o trabalho da Palme, a importância da Palme dentro da estrutura do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. É uma honra, enquanto presidente, ter essa possibilidade de apresentar esses nossos projetos, mostrar que nós estamos num momento muito harmonioso, os poderes eles estão trabalhando com harmonia. Isso eu gostaria de deixar muito bem claro, que estamos sim em muita sintonia, com uma sinergia extremamente interessante e necessária para o nosso Grande Oriente. E por isso, meus irmãos, eu peço o apoio incondicional de vocês, o apoio das lojas, para que os três poderes possam conduzir os seus trabalhos da maneira que estão conduzindo, aonde o objetivo está sendo em colocar o Grande Oriente no patamar que ele merece. Então eu agradeço mais uma vez o carinho, o respeito e a acolhida, né, de todos os profissionais aqui da Rádio Gorges, e agradecer mais uma vez a todos vocês, meus irmãos, por acreditarem em todos os três poderes e principalmente neste momento na Assembleia Legislativa Amazônica. Muito obrigado, Marcos Vinícius Bortolotto, presidente da Assembleia Legislativa Maçônica do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Gorges, a maçonaria em novos tempos.